Então, eu queria agradecer ao Rodrigo, à Karen, aos colegas aí de Lavras, né, pelo convite, pela gentileza do convite, pela oportunidade de estar conversando com estudantes, professores, né, do ensino médio e também com cidadãos interessados em ciências, sobretudo agora, nesse momento em que a gente vê a ciência sofrendo grandes ataques, né? Se fala muito do negacionismo científico, da desqualificação da ciência. Então, eu vou aproveitar o momento dessa fala, né, de 40 minutos que nós temos, para também trabalhar esses aspectos, o que a gente está fazendo de física e como abordar esses assuntos dentro de um aspecto voltado mais para a sociedade. Então, eu queria agradecer também a bela palestra do professor Topã, o Francisco Topã foi meu colega, né? Nós fomos colegas de doutoramento em Trieste, só que eu sou um pouco mais velho do que ele, entrei um pouco na frente, mas tivemos bons momentos de convívio em Trieste e agora no Brasil, onde ele também trabalha no CBPF, que é a nossa instituição. Então, eu vou agora buscar aqui o compartilhamento, para poder trazer a palestra aqui, né? Deixa eu ver aqui, compartilhar. Opa, um instantinho só. Estou buscando aqui a... Está chegando lá, está lá, pronto. Bom, o título eu vou, então, me organizar para falar nos 40 minutos e a gente poder ter um tempinho, né, para ver o bônus do Topã e também conversar com a audiência e ver o que as pessoas estão interessadas em perguntar. Basicamente, o que eu vou falar é desde o interior do átomo, que é o muito, muito pequeno, até as galáxias, que é o muito, muito grande. Na semana passada, né, nós ouvimos aí os relatos da descoberta de um buraco negro no centro da nossa galáxia, o que teria a ver uma galáxia com um átomo, que é algo muito pequeno. Então, eu vou passando aqui. Aqui é um dos preciosos IPs de Lavras, né? Eu conheço Lavras também, já estive aí na Federal de Lavras algumas vezes e já estive na época de IPs floridos. E busquei na internet uma imagem que reflete bem a beleza de um IP frondoso na entrada da cidade. Bom, o que é o nosso universo hoje? Eu vou, assim, a palestra do Topã foi muito ilustrativa, porque ela nos trouxe um aspecto muito importante da ciência, que às vezes não é claro para o cidadão, até mesmo para o estudante principiante, que é a questão da interpretação. Às vezes a gente tem uma visão muito positivista da ciência, né, que é só aquilo que se calcula, é o resultado do que se calcula e você não tem o que discutir. Não, nós temos o que discutir, nós temos o que interpretar. O Francisco até falou de uma visão mais pragmática, né, que é cale a boca e calcule. Sim, mas antes de calar a boca e calcular, a gente tem que pensar. E quando o ser humano pensa, o ser humano também interpreta, né? O pensamento é algo subjetivo. Então, às vezes, o mesmo fenômeno visto por duas pessoas, ele vai ser descrito de formas diferentes, mas que vão convergir para o mesmo resultado. Então, nós vamos estar falando um pouco sobre isso, porque essa descrição do mundo muito pequeno, desse mundo extremamente pequeno, e eu vou daqui a pouco definir o que é realmente ser pequeno, é uma questão que vai nos levar sempre a pensar no que o Francisco falou, que é a mecânica quântica, sua maneira de representar a natureza, representar os fenômenos naturais e de interpretar. Então, nós estamos falando de um universo em que nós vivemos, né? O universo é o macro, né? O cosmo, é o grande, é o imenso. Ele tem 13 bilhões e 700 milhões de anos. Parte desse universo é formado pela matéria atômica. E essa matéria, os átomos que nós conhecemos da tabela periódica, né? O hidrogênio, o hélio, o lítio, o berílio, o boro, o nitrogênio, o carbono, o oxigênio, o flúor, todos esses elementos, eles começaram a se formar depois que o universo já tinha uma certa estrada, 400 mil anos. Então, o universo levou 400 mil anos para produzir os primeiros átomos. Então, essa coisa muito pequena não foi algo que nasceu com o universo. O universo trabalhou muito, 400 mil anos,
para produzir os primeiros átomos, que esses átomos, então, foram fundamentais para constituir as estrelas. Essas estrelas cresceram muito, as primeiras estrelas eram muito gigantescas, elas implodiram, geraram novas estrelas, e hoje nós vemos um universo com os buracos negros, que estão sendo descobertos, né, abundantemente desde 2016, magnetares, que são estrelas muito magnéticas, e as estrelas supernovas também, que são estrelas que são resultado de explosão de estrela muito massiva. Os metais que nós conhecemos na Terra, eles foram sintetizados em estrelas primordiais, que explodiram o sistema solar, é o resíduo do resíduo de explosão de estrelas. E nós temos, então, os nossos metais sintetizados nas grandes siderúrgicas do universo, que são as estrelas. E hoje essas estrelas se aglomeram, formam constelações, galáxias e aglomerados de galáxias. E esse universo nosso, ele não está parado, ele não é um universo estático, ele está em expansão, está acelerado, ou seja, ele está se expandindo e de forma cada vez mais rápida. Esse é um resultado, vamos dizer, recente, que só foi conhecido mesmo, confirmado há 24 anos atrás, em 1998. Agora, qual é a essência do nosso universo? Isso é o grande, é o macro, é aquilo que olhamos, né, para o cosmos, com os telescópios e vemos esse universo gigantesco. Mas qual é a essência, né, como a palestra foi colocada, um mundo muito, muito, muito pequeno. O que é esse mundo muito pequeno? É o mundo das células, é o mundo, depois dos átomos, das moléculas, do interior dos átomos. Depois, dentro dos átomos, nós temos os núcleos. No interior dos núcleos, nós temos os prótons e os nêutrons. E no interior dos prótons e nêutrons, nós temos os quarks. Nós estamos chegando na essência da matéria nuclear. O Francesco Topã, inclusive, falou de Zeno, falou de Parmênides, e esses gregos antigos, chamados pré-socráticos, né, como Leucipo, Demócrito, nós estamos falando de 600 anos antes de Cristo, 600 anos antes de Cristo. Há 2.600 anos atrás, esses filósofos gregos, com base no pensamento, na abstração, eles estavam buscando qual era a essência da matéria do universo, qual é a essência do mundo. Né? Então, hoje, nós temos, assim, inclusive, nós temos esses prefixos gregos, micro, nano, pico, femto, ato, zepto. Micro, o nome está dizendo, micro é muito pequeno, micróbio, vida pequena, microscópio, vendo muito pequeno. Micro significa, é o prefixo grego que significa dividir por 1 milhão, a milionésima parte. As células, elas estão nessa parte micro. Depois nós temos aquilo que é nano. Nano significa dividir por 1 bilhão. Então, nós estamos falando agora do bilionésimo. É quando nós nos deparamos com os átomos, sobretudo. Depois nós temos o pico. O pico significa dividir por 1 trilhão. É o trilionésimo. Isso é o interior dos átomos. Depois nós chegamos ao femto. Femto significa 1 quatrilhão. É um quatrilionésima parte. Eu vou dividir por 1 milhão, depois eu vou dividir de novo por 1 milhão e depois ainda vou dividir por 1.000. Aí eu chego no femto, que é o núcleo atômico, que nós conhecemos, nós estudamos. Então, isso já não é tão pequeno para a física. Depois nós chegamos ao ato. O que é ato, em grego, significa dividir por milhão e trilhão. Eu divido por 1 milhão e depois esse milionésimo eu ainda divido por 1 trilhão. Então, eu vou dividir por milhão, divido por milhão, e aí eu chego ao interior dos núcleos atômicos, que é o ato. Isso dividindo sempre o metro. Então, dividindo o metro em 1 trilhão, de trilhão, de trilhão de partes, eu vou chegar aos quartos. Isso é muito pequeno. E isso, nesse mundo, como é que eu vou fazer física? Qual é a física desse mundo? É o que o Francesco Topã escreveu. É a mecânica quântica. É a teoria quântica que vai tratar desse mundo muito pequeno. Eu não vou poder tratar de um átomo, ou de um elétron, ou de um próton, como eu trato de uma estrela, ou como eu trato de uma maçã, ou como eu trato de um objeto do nosso mundo. Né? Então, o nosso universo, ele tem esses grandes desafios, né? E esses desafios, quem nos ajuda muito a vencer esses desafios, daqui a pouco eu vou mostrar um dos grandes auxiliares na compreensão destes desafios é a matemática.
Então, nós temos aqui como nós concebemos o nosso universo hoje. As observações astrofísicas e cosmológicas nos indicam que hoje o nosso universo, pensando no universo como um todo, ele tem 70% do universo, esses 70% são energia, pura energia. Mas não é a energia que nós conhecemos. É uma energia chamada energia escura, escura justamente no sentido de desconhecido, obscura, ainda não bem compreendida, estudada sim, mas ainda não bem compreendida. Nós estamos num processo de fazer ciência, de compreender o que ainda não é bem compreendido. E o universo, então, tem esses 70% de uma energia escura, e que é responsável pelo crescimento acelerado do universo. Depois desses 70% de pura energia, nós temos 26% de matéria, mas uma matéria também ainda não identificada, procurada, estudada, pesquisada, mas ainda não se encontrou a essência daquilo que se chama matéria escura. E o que sobra para nós são 4%. Nós, as estrelas, as galáxias, tudo isso desse universo imenso que é visível, né, que interage com a luz, que nos ilumina, buracos negros, tudo isso representa, tudo junto, apenas 4% do universo, que é o que a gente chama de matéria nuclear e visível. Então, só para a gente ter uma dimensão do que é a física hoje, nós estamos falando de 96% de um universo escuro, escuro no sentido de não completamente compreendido. Não significa que nós somos completamente ignorantes quanto a isso, mas significa que nós temos várias concepções para entender o que pode ser essa matéria escura e o que pode ser energia escura. O que a gente tem na mão, de seguro, são apenas 4%. Então, só para a gente ver a importância da ciência e como a ciência ainda precisa de muito avanço para que a gente tenha um conhecimento maior do universo. Então, nós estamos falando de 4%. E a física, ela se interessa por todos esses 100%, pela energia escura, pela energia que nós conhecemos, pela matéria escura e pela matéria que constitui os átomos, os elétrons, os prótons, os nêutrons, que constituem os átomos que constituem as moléculas que constituem as estruturas mais complexas, as células, a vida. Então, tudo isso, apenas 4% do universo. E os outros 96% é o universo em, vamos dizer, em processo de compreensão. E nós temos a física, que eu estou representando pela letra grega, physis, a natureza, e M de matemática. Né? A matemática são, digamos, questões que a matemática nos ajuda a entender muitos aspectos da física. Isso é importante, porque muitas vezes o estudante de ensino médio, né, nós trabalhamos com o ensino médio, o estudante de ensino médio fica muito assim, polarizado entre, será que física é a aplicação de fórmula matemática? A matemática ela é um auxiliar da física? Não. Física e matemática são duas ciências que se conjugam, elas, na verdade, estão juntas numa disciplina mais ampla chamada filosofia natural, que é a tentativa de compreender o real e o natural. Né? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso no final. Então, nós temos uma física FM, física matemática. Por exemplo, o Topã, que falou para vocês agora, o Topã é um físico matemático. Ele faz física, sim, mas ele se preocupa com os aspectos matemáticos da física. Eu sou um físico teórico, então eu me preocupo com os aspectos mais teóricos, mas sem conhecer profundamente e sem me preocupar fortemente com os aspectos matemáticos. Por quê? Porque existem os físicos matemáticos que vão cuidar do aspecto mais puro da matemática aplicada à física. Nós, físicos teóricos, digamos assim, nós somos aqueles que sujamos um pouco a mão. Fazemos uma matemática, mas uma matemática que não é tão purificada quanto a matemática de um matemático ou de um físico matemático. Depois temos os experimentais, que são aquelas pessoas que vão para os laboratórios e vão para as plataformas de observação, são aqueles que vão interagir com o fenômeno diretamente. Vão fazer experimentos, porque a física é uma ciência que tem teoria, mas também tem matemática, tem teoria e tem experimento. E tem os fenomenólogos, o nome está dizendo fenomenologia, estudo dos fenômenos. É aquela pessoa que
está no meio do caminho entre o teórico e o experimental. Ele pega resultados da teoria, tenta fazer uma ponte com experimentos e prevê experimentos que ainda não foram realizados, ou então ele já, a partir de resultados dos experimentos e usando as teorias conhecidas, ele vai estudar fenômenos que ainda não foram medidos. Então, esse é o fenomenólogo, ele faz uma previsão de fenômenos a partir das teorias, e ele interage mais diretamente com o experimental. Então, existem, né, diferentes formas de fazer física. O físico matemático, o físico teórico, o físico experimental e o fenomenólogo. E dentro da física, hoje nós temos várias áreas interessantes. A física não é só aquela física do ensino médio, que a gente estuda mecânica, os 3 princípios de Newton, a termodinâmica, a calorimetria, a ótica, a eletricidade e o magnetismo. Nós temos uma física que vai muito além disso. Então, nós estudamos a astrofísica, que é a física aplicada aos fenômenos celestes. Não é a astronomia. A astronomia é a descrição. A astrofísica, ela vai estudar a astronomia, mas tentando compreender os processos físicos que estão por trás, né, que estão, digamos, nos bastidores da astronomia. Nós temos as astropartículas, né? A física de astropartículas, vamos falar sobre isso depois. É como nós vamos compreender esse mundo muito pequeno, como esses objetos muito pequenos, como os quarks, como os elétrons, eles são importantes para nós compreendermos fenômenos astrofísicos. Temos a biofísica, que é a física que vai estudar a vida. Temos a física médica, né, que já tem cursos de graduação. A pessoa não é nem físico nem médico, ele é um físico médico, ele está aplicando física em sistemas, né, em problemas ligados à medicina, à saúde. Temos a econofísica, que é o estudo da física, métodos da física, metodologias desenvolvidas pela física para estudar sistemas macroeconômicos. Temos a sociofísica, que também é uma física que vai estudar fenômenos sociais. Então, a aplicação da física a fenômenos sociais. Então, precisa-se estudar física e também precisa-se estudar sociologia, a antropologia. Temos a engenharia física, que é aquele engenheiro que vai aplicar resultados de descobertas e de efeitos físicos no mundo da tecnologia. Ele vai fazer a ligação da física teórica, da física experimental com a tecnologia. Temos o físico que trabalha com meio ambiente, inclusive o Prêmio Nobel de Física de 2021 foi dado para a física ambiental. Dos três ganhadores do Prêmio Nobel, 2 estavam trabalhando com física do meio ambiente. Física forense, que é a física que vai ser usada em criminologia, no desvendamento, né, de processos de criminalística. A física computacional, que é a física que vai ser desenvolvida com muito recurso dos computadores. Ela não é uma física para construir computadores, ela é uma física que vai usar todos os recursos computacionais para poder desenvolver cálculos muito complexos que nós não conseguimos fazer na mão, no papel. Então, a física, ela está sempre discutindo a questão observar a natureza e compreender a realidade. Será que tudo que é real é o que realmente existe na natureza? A natureza, ela é maior do que a realidade ou realidade incorpora a natureza visível? Então, o papel da ciência vai nos levar a isso, né? O papel da ciência é ampliar os limites do nosso conhecimento, buscar novas formas de conhecimento e, com isso, talvez descobrir realidades que não estão claras na natureza. A natureza é muito mais rica do que se apresenta a nós. Inclusive, né, o filósofo grego Anaximandro, lá em 600 anos de Cristo, dizia que a natureza é muito diversa daquilo que se apresenta a nós. Ou seja, tem muito mais coisas na natureza que nós ainda não percebemos. E a ciência vai buscar isso, né? Então, nós temos essa relação entre a ciência, né, a física, nesse caso nós estamos falando da física, e o papel, né, de compreender a natureza. Agora a pergunta é, isso é um mero exercício intelectual? Às vezes começa sendo. Então, quando a mecânica quântica, da qual o Topin falou, começou a ser desenvolvida mesmo como uma teoria física na década de 20 do século passado, o primeiro trabalho fundamental da mecânica quântica vai completar 100 anos em 1926. Daqui a 4 anos nós vamos ter o centenário, né,
Não, desculpa, em 1925, 2025, nós vamos ter o centenário da mecânica quântica. O primeiro trabalho fundamental é de 1925. E aí, quando essa mecânica quântica nasceu, ela não tinha aplicação ainda. Ela servia para quê? Para nada. Hoje, o que a gente sabe é que o produto interno bruto dos Estados Unidos e dos países mais desenvolvidos, ele tem 30% a 40% do seu real valor devido à mecânica quântica. E quando nós temos uma teoria chamada eletricidade e magnetismo, que é o eletromagnetismo e a mecânica quântica, isso responde por cerca de 65% a 70% do PIB dos países mais desenvolvidos. Então, às vezes, começando a estudar uma teoria física que pode não servir para nada naquele momento, ela hoje, por exemplo, é o caso da mecânica quântica. Quando ela surgia, os primeiros, vamos dizer assim, os pioneiros da mecânica quântica nunca imaginariam que a mecânica quântica hoje seria parte fundamental do desenvolvimento tecnológico. A tecnologia quântica hoje ela domina a nossa sociedade, sobretudo os países mais desenvolvidos. Mas quando isso começou, isso era estudo exploratório, era uma exploração mental que talvez, na época, fosse criticável, porque para que serve? Então, acho que é importante nós meditarmos sobre isso, porque hoje nós vivemos um grande combate, a gente tem já declarada guerra, por uma grande parte da sociedade, à ciência, ao conhecimento científico, nós sabemos muito bem disso. Então, nós temos que combater isso, mostrando qual é o papel da ciência. E muitas vezes essas pessoas que tentam denegrir a ciência, desqualificar a ciência, apresentar uma visão anticientífica, elas são dotadas de aparelhos extremamente sofisticados. Usam GPS, usam celulares. Tudo isso é fruto da ciência. Quem inventou o GPS estava certo de que a Terra não é quadrada, não é plana, de que a Terra é esférica. Então, é importante a gente perceber isso, o papel da ciência, que é fazer a humanidade caminhar, desvendar desafios da natureza, que hoje podem parecer desafios e, digamos, um trabalho meramente intelectual, mas que daqui a 100 anos, ou daqui a 20 anos, pode ser uma tecnologia que vai salvar muitas vidas e pode salvar a humanidade de muitas catástrofes. Então, a física ela vai se baseando, buscando interações. Então, nós conhecemos as células, conhecemos as moléculas e os átomos. Como elas interagem? Depois nós conhecemos o núcleo atômico. E aí o núcleo atômico ele tem interação nuclear forte. Depois esses núcleos atômicos eles podem se transformar. Um elemento decai, se tornam elementos radiativos. Isso é uma outra força da natureza, que é a chamada força nuclear fraca. Então nós temos a gravidade, que é uma força macroscópica da natureza, nós temos a eletricidade e o magnetismo, que são outras duas forças macroscópicas da natureza, mas depois nós temos aquelas forças que não estão presentes no nosso mundo visível, mas que estão codificadas, estão confinadas ao interior do núcleo atômico, naquele muito, muito, muito pequeno, que é 1/1000º do trilionésimo do metro. E isso é fundamental para dar a estruturação do universo. É isso que dá a matéria. Se não fosse esse muito, muito, muito pequeno, não existiriam as galáxias. E a física fez isso, trabalhando ao longo do tempo. Em 1697, Isaac Newton lança a sua teoria da gravitação. Digamos assim, é a primeira grande teoria da revolução científica dos séculos XVI e XVII. Depois, Maxwell lança a teoria eletromagnética em 1865. Einstein, a teoria da relatividade restrita, a teoria da relatividade, em 1905. Depois, Niels Bohr, o modelo atômico, que é quando já se começa a ter os primeiros elementos para se constituir a mecânica quântica. Depois, Einstein, em 1915, lança a teoria da relatividade geral. Uma teoria que tem um significado matemático muito profundo, ela quebra paradigmas na física, e essa teoria previu a existência de buracos negros com 100 anos de antecedência. Os buracos negros previstos na teoria da relatividade geral de Einstein, eles só vão aparecer 100 anos depois. Então, é importante a gente chamar a atenção para o papel do tempo na ciência. É preciso ter paciência. Uma descoberta matemática, uma descoberta da física, ela pode não ser detectada, comprovada experimentalmente num tempo imediato. Então, esperou-se 100 anos.
E o primeiro buraco negro só foi anunciado em 2016, 101 anos depois da sua previsão, feita com base em quê? Com base na matemática. Então, a matemática é muito importante. A professora Jana Kuznetsova, da UFABC, ontem deu a palestra dela, Alice no País de Dirac. E Dirac era um físico que dizia muito, ele trabalhava muito nessa vibe. A vibe do Dirac era de que a matemática é um instrumento de observação da natureza. E a matemática ela é um instrumento de observação da física. Quando eu não consigo construir um aparelho muito complexo, porque eu não tenho tecnologia, talvez a matemática faça o papel de um aparelho dentro da física. Grandes descobertas da física foram feitas através, primeiro, da previsão matemática. E, consecutivamente, décadas depois, comprovadas por aparelhos em laboratórios. Depois desse próprio Paul Dirac, Alice no País de Dirac, ele inventa uma nova formulação para compreender a natureza que é mais estendida ainda do que a mecânica quântica, que se chamam os campos quânticos, e, finalmente, nós chegamos ao modelo padrão, que vai ser o objeto, praticamente, desses 20 minutos que faltam para a gente terminar a nossa discussão. O que é o modelo padrão da física? Vamos discutir. O modelo padrão ele vai cuidar de descrever o que a física, humildemente, pode descrever. 4% do universo. O modelo padrão não consegue descrever os 70% de energia escura e nem os 26% de matéria escura. E olha que nós estamos falando de um modelo, de uma teoria muito importante. Para se construir essa teoria, que é o modelo padrão, e descrever apenas esses, vamos dizer, desculpa a palavra, míseros 4% do que é o universo, praticamente essa teoria gerou 23 prêmios Nobel. Então, você imagina, 23 cabeças iluminadas, pesquisadores de mais alto impacto, levaram décadas. Na verdade, esse modelo começou a ser construído no final da década de 20. Nós estamos falando de 90 anos de construção de uma teoria que, no fundo, vai nos levar a uma representação de apenas 4% do universo. Então, nós temos muita estrada pela frente. Os meninos jovens do ensino médio, das escolas, sintam-se muito estimulados, porque vocês têm um mundo a descobrir. Alguns de vocês vão poder descobrir, quem sabe, por que não, alguma coisa ligada à matéria escura e energia escura. Então, nós temos 96% de mundo a desbravar. E o que nós temos aqui, nós, velhos titios, nós estamos lidando com 4% e quebrando a cabeça para entender bem esses 4%, que ainda não são completamente entendidos, mas a gente arrogantemente diz que conhece 4% do universo. Então, esses 4%, esse modelo padrão, ele vai descrever para nós a formação dos núcleos atômicos, dos átomos, das moléculas, como esses objetos, como essas moléculas se formam, como esses átomos se ligam para formar moléculas, como o elétron se liga aos núcleos atômicos para formar os átomos e como os prótons e os nêutrons se ligam para formar o núcleo atômico. Então, nós estamos falando dessa busca. Então, o modelo padrão ele tenta trazer para nós, dar uma teoria física para descrever a compreensão que nós temos da matéria conhecida hoje, que não é a matéria escura, mas é o que nós chamamos de matéria nuclear visível. Então, o modelo padrão, ele divide, ele apresenta duas categorias de objetos para descrever esses 4% de nossa natureza visível. A matéria, o que é matéria, e o que é radiação, que é pura energia. Essa energia que não é energia escura, é energia nuclear, é energia elétrica, é energia magnética, é energia gravitacional, é energia que nós conhecemos. Não é energia escura. A energia escura é 70% e nós não conhecemos. Então, o modelo padrão, ele tem. E nessa categoria de matéria, ele divide a matéria em duas categorias. Os chamados leptons, que é uma palavra grega que significa partículas leves, e os chamados quarks, que é aquilo que forma o núcleo atômico. Os leptons, o maior representante do lepton, todo mundo tem contato com o lepton o tempo todo, porque nós falamos do elétron. O elétron é o primeiro dos 3 leptons. Existem 3 leptons conhecidos hoje na natureza: o elétron, o muon e o tau.
toda a eletrônica, todo o desenvolvimento tecnológico eletrônico do século XX foi feito com base no elétron. O muon e o tau existem, mas são muito instáveis e nós ainda não temos uma tecnologia advinda da aplicação do muon e do tau. Temos a tecnologia eletrônica, essa sim. E essas partículas, elas têm um companheiro chamado neutrino. Os neutrinos são partículas muito interessantes porque elas invadem, né? A Terra é bombardeada por cerca de 50 trilhões de neutrinos a cada segundo em cada centímetro quadrado da Terra. Por cada centímetro quadrado, a cada segundo, passam cerca de 50 trilhões de neutrinos. Agora, nesse instante, antes, agora e depois, que vem do espaço. E vem também alguns neutrinos que vêm do centro da Terra, porque o centro da Terra é radioativo, são os chamados neutrinos do manto terrestre. Então, o modelo padrão trata dessas partículas. A segunda categoria de matéria são os quarks. Quem são os quarks? Os quarks não são os elétrons. Os quarks são os objetos mais fundamentais que constituem os prótons e os nêutrons. Então, o próton e o nêutron são como se fossem pequenos átomos formados de quarks. Existem 3 quarks que formam o próton e o nêutron. E esses quarks também podem formar outras entidades da matéria nuclear. Então, tudo que é nuclear envolve os quarks. E tudo que é atômico, claro, vai envolver o núcleo, portanto, vai envolver os quarks, mas vai envolver o elétron, que é um tipo de lepton. Então, nós temos tecnologia. O elétron foi descoberto em 1897. Então, nós tivemos, ao longo do século XX, a partir do século XX todo, grandes desenvolvimentos na física para compreender o elétron, e compreendendo o elétron, pôde-se fazer alta tecnologia a partir do elétron. Supercondutores, semicondutores, supercondutores. Então, o elétron ele deu origem a toda a eletrônica que foi fundamental para o desenvolvimento. Mas o elétron ele era estudado inicialmente pela mecânica quântica, por essa teoria cheia de desafios que o Topã falou e cheia de interpretações. O que é importante também observar é que nós estamos falando de teorias que são interpretáveis. Não tem uma resposta única. Como o Topã mostrou, o Everett pensa de um jeito, Wigner já pensava de outro. Lá, os nossos professores em Trieste, Girardi, Weber e Rimini já tinham uma outra interpretação. Então, é a mesma teoria sendo interpretada. Estamos falando aqui de algo como a música. Se alguém pegar uma sinfonia de Beethoven, nem todos os maestros interpretam da mesma forma aquela sinfonia. Você pode ouvir a nona sinfonia interpretada de maneiras diversas por diferentes maestros. A peça é única, mas as interpretações são várias. Ou pegar uma sonata de Beethoven, né? Pegar a sonata, a patética de Beethoven. Tem gente que toca mais rápido, mais devagar, mais profundo. Então, a física também tem as suas interpretações, né? Então, interpretações objetivas, mas são interpretações. Então, a teoria, esse modelo padrão, eu vou botar aqui as pecinhas do modelo padrão. Então, nós temos aqui esse tabuleirinho de partículas que constitui o modelo padrão. Aqui estão os atores, que eu chamo de atores dos nossos 4% do universo. Então, nós temos os quarks, então, U, D, C, S, T e B. Eles aparecem em duplas. Eles nunca aparecem sozinhos. Olha como a natureza gosta de companhia. A natureza ela é solidária, ela não é individualista. Ela coloca o quark U, ele forma uma dupla com o quark D. O quark C forma uma dupla com o quark S. O quark D forma uma dupla com o quark B. E aí depois, o elétron forma uma dupla com seu neutrino. O muon, uma dupla com seu neutrino. O tau, uma dupla com seu neutrino. Depois, aqui nós temos as partículas que fazem a cola, que fazem essa matéria se aglutinar dentro do núcleo atômico, nós chamamos de gluons. Justamente glue. Glue em inglês é cola. Então, são as partículas que colam. Nós temos o fóton, que é a partícula de luz. E nós temos esses chamados bósons Z e W, que respondem pelos decaimentos nucleares. Quando a gente tem um chamado decaimento do núcleo, que se transforma em outro núcleo, por emissão de partículas, quem está fazendo o jogo por trás dos bastidores, quem está fazendo toda a manipulação, são esses bósons Z e W. O que é interessante é que todas essas partículas aqui foram previstas antes de terem sido descobertas. O elétron ele só foi descoberto em 1897, mas um físico irlandês chamado George
Stone, ele previa, por argumentação filosófica, que devesse haver uma partícula portadora da carga elétrica. E ele deve ter uma partícula... Era um pensamento atomista. No fundo, ele estava reproduzindo o pensamento dos pré-socráticos, de 600 a.C. O que eu quero também chamar a atenção para isso? A importância da filosofia dentro da física. Esses filósofos gregos não tinham nenhuma matemática. Esses filósofos gregos, lá no século VI a.C., a matemática que eles conheciam era a matemática que um menino hoje, da terceira série do ensino fundamental, do primeiro ciclo do ensino fundamental, conhece. Ele não é nem um menino da oitava série. O menino da oitava série hoje conhece muito mais matemática do que conheciam esses pré-socráticos que previram que a natureza devesse ser formada por essas estruturas mínimas que, ao longo do século XX, foram sendo descobertas. Os quarks, os leptons, os chamados bósons, né? Vamos dizer, os bósons mediadores, as partículas mediadoras das forças, e a estrela, que no fundo aparece sozinha, mas que ela não é sozinha, é ela que permite esses objetos aqui ganharem sua massa. O bóson de Higgs. O bóson de Higgs ele foi previsto por argumentação teórica, matemática, argumentação abstrata, em 1964. E ele só foi descoberto 48 anos depois. A descoberta dele foi anunciada só em 2012. Então, nós estamos falando, né, da importância do pensamento, da importância da ciência em fazer previsões de longo alcance. 4 décadas para descobrir esse objeto. Esses neutrinos aqui, eles foram previstos em 1930. O primeiro deles, que é um neutrino eletrônico, ele só foi descoberto 26 anos depois, em 1956. Esses quarks foram previstos por argumentação teórica matemática, só foram descobertos alguns anos depois. Essas partículas mediadoras também. O Z e o W foram previstos em 1967, só foram descobertos em 1981, 82. 15 anos depois, praticamente. Então, esse é o grande modelo padrão. Ele tem uma importância... Eu vou passar esses slides, que eu já mandei os slides para a professora Karen. Quem tiver interessado nos slides, é só a professora Karen pode... Ou então pode me escrever também, que eu encaminho. Então, eu já estou encaminhando para o final. Nós temos essa teoria é muito completa. Como o Francesco falou, a mecânica quântica é cheia de interpretações. Existe uma interpretação hegemônica, dominante, e as outras interpretações. E o modelo padrão, ele responde a tudo? Nós já vimos que não. Ele deixa de fora 70% de matéria escura, ele deixa de fora 26% de energia, 70% de energia escura, deixa de fora 26% de matéria escura, e, coitado, ele lida com 4% daquilo que a gente conhece e consegue medir. E, mesmo assim, ele não é completo, ele não está completamente testado. Não é uma teoria que a gente diz 100% completa. Ela é uma teoria que está em perpétua medição, ou seja, até mesmo falseabilidade. Porque, segundo, né, alguns filósofos da ciência, uma boa teoria ela tem que ser falseável, ou seja, eu tenho que encontrar um experimento que possa, vamos dizer assim, mostrar que essa teoria não responde àquele problema. E nós temos isso. Nós estamos buscando a falseabilidade do modelo padrão num grande instrumento chamado LHC, que é o Grande Acelerador de Partículas de Genebra. Então, essa busca, né, dessas menores porções, né, essas menores porções, elas vão... quer dizer, as menores porções, elas são fundamentais para a gente compreender as grandes estruturas do universo. Então, nós temos, eu queria mostrar aqui, por exemplo, isso aqui é um processo que acontece no cosmos, mas que representa, é como se fosse um acelerador de partículas que emite radiação. Então, a tendência é a gente usar, através de telescópios, porque nós não temos capacidade jamais de construir um objeto como esse aqui na Terra. A quantidade de energia desprendida aqui é descomunal. Os campos magnéticos envolvidos aqui são descomunais. Então, o que a gente tem que aprender é fazer leitura longínqua do universo, através dos grandes telescópios, como esse agora, o EHT, né, que descobriu esse buraco negro no centro da galáxia. Então, nós temos que fazer recursos, quer dizer, o papel da ciência agora, em vez de fazer as grandes navegações nos grandes oceanos, é fazer as grandes navegações no cosmos, né? Então, essa navegação é feita através da matemática,
porque a física precisa da matemática, né? O professor Dirac, né, que a Jana falou ontem, né, a Alice no País de Dirac, ele dizia que a matemática é um jogo, é um joguinho, com as regras criadas pelos matemáticos. Mas ele dizia, a física também é um jogo, só que as regras da física não são criadas pelos físicos, elas são formuladas pela natureza, e os físicos têm que tentar desvendar essas regrinhas para jogar esse jogo chamado física, que vai tentar compreender, descrever a natureza. E o que o professor Dirac dizia que era muito interessante é que as regrinhas inventadas pelos matemáticos para fazer matemática acabam sendo muito é, fundamentais, acabam, na verdade, convergindo para as regrinhas que a natureza nos dá no jogo da física. Então, o homem, né, quer dizer, a ciência caminhando pelo lado da física e pelo lado da matemática, ela vai se encontrando e as regras da matemática vão se encaixando com as regras que a natureza nos dá e que o físico ou a física tenta buscar essas regras lendo a natureza. Então, é isso que nós estamos, essa ciência que muitas vezes está sendo negada, né? Então, ciência baseada em abstração é fundamental, não se faz ciência sem ter um pensamento abstrato, e para a abstração, muito importante é a filosofia. A filosofia, ela pode não fazer previsões e predições, mas ela nos ensina a pensar. É o maior laboratório de ideias que nós temos, é a filosofia. Aí, essa abstração construída, que a filosofia ajuda a construir, ela nos traz para a matemática e para a física, que vão fazer grandes previsões, e depois essas previsões vão ser sujeitas a observações. E isso tudo nós temos fatos e interpretações. O Francesco mostrou. Nós temos o fato, que é o átomo. O átomo é um fato. Agora, a física que descreve o átomo, que é a mecânica quântica, a física quântica, ela é sujeita a muitas interpretações. Então, nós temos objetos aqui, só quero mostrar para vocês o poder da ciência, para os negacionistas da ciência. Se alguém quiser defender a ciência, observe que essas ondas de gravidade elas foram previstas em 1916. Era uma previsão matemática, levou 100 anos. Depois de 100 anos, revelou-se verdade. Os buracos negros também foram previstos em 1916. A primeira descoberta se deu em 2016. A antimatéria, ela foi prevista em 1931 por Paul Dirac, o Dirac do Alice no País de Dirac. Ele previu matematicamente, por uma equação, a existência da antimatéria. A antimatéria apareceu um ano depois no laboratório e depois de 25 anos apareceu uma outra forma de antimatéria, que é o antipróton. Em 1932 apareceu o antielétron, que nós chamamos de pósitron, e depois o antipróton. Os mesons pi foram previstos, são partículas subnucleares, apareceram 13 anos depois. Os neutrinos, 26 anos depois. O último neutrino foi descoberto 70 anos depois, em 2000. Em 2000 nós tivemos a descoberta do neutrino tal. Os quarks foram previstos em 1964 e foram descobertos até 1995. O bóson de Higgs, como eu já falei, em 1964, descoberto em 2012, e esses bósons aqui, W e Z, 67, 15 anos, 16 anos depois. Então, isso é fazer ciência, é combinar abstração com conhecimento, com busca da natureza e com conhecimento filosófico também. Os grandes construtores de teoria, por exemplo, o Francesco citou o professor Wigner, Eugen Wigner, que foi prêmio Nobel de Física. O Wigner era também um grande filósofo da ciência. Os trabalhos de filosofia do Wigner são sensacionais. Os trabalhos de Dirac têm alguns trabalhos de filosofia também que são sensacionais. Então, todas essas pessoas não conheciam só equações matemáticas e física, elas conheciam muito filosofia. As ideias dela em física vieram primeiro de um pensamento filosófico, porque a filosofia te dá uma visão de mundo. E a partir da tua visão de mundo é que você vai construir a tua teoria. Você não constrói uma teoria sem ter uma visão de mundo. Aqui é só uma figura matemática muito interessante que representa aquilo que deve ser o universo hoje. Essa figura intrincada com 10 dimensões. Nós vivemos num pontinho, numa dessas fitas aqui. Então, é só um jogo matemático, uma abstração matemática que mostra uma possível forma do nosso universo hoje, 10-dimensional. Nós só vemos 4 dimensões, tempo e 3 espaços, largura, comprimento e altura. Mas acreditamos em física, trabalhamos com a ideia de que existam outras 6 dimensões
ainda não atingidas. Aqui é uma figurinha microscópico eletrônico do átomo de hidrogênio, o primeiro átomo que se formou. O universo, a natureza levou 400 mil anos para construir esse objeto aqui. A nossa Via Láctea, todo mundo já deve ter visto essa figura, mas eu queria chamar a atenção para esse buraco negro, o nosso famoso Sagitários A estrela, né? Esse buraco negro supermassivo foi descoberto agora no centro da nossa Via Láctea. Então, aqui no centro da nossa Via Láctea, essa parte brilhante aqui, nós temos esse super buraco negro, que já sabia que deveria existir. Os estudos da física e da matemática mostravam que eles já deviam existir. E eles aparecem agora, eles estão a 27 mil anos-luz de distância da Terra. E 27 mil anos-luz de distância da Terra significa 1 milhão de trilhões de quilômetros da Terra, ou seja, 1 milhão vezes 1 milhão vezes 1 milhão de quilômetros distantes da Terra. E a massa dele, ele é supermassivo, ele equivale ao peso de 4 milhões de sóis juntos. É esse objeto, é esse buraco negro que povoa o centro da Via Láctea. Esse buraco negro, então, estava numa teoria em 1916. Ele só foi descoberto agora, 106 anos depois. Isso é fazer ciência. Aqui é um berçário de estrelas que estão nascendo. Aqui, o embrião de uma estrela. Isso aqui é como se fosse o feto de uma estrela. Aqui, uma gigante vermelha, que é o destino final do nosso Sol. O nosso Sol, daqui a cerca de 5 bilhões de anos, ele vai morrer e vai adquirir essa forma. Assim, ele vai ficar cada vez mais vermelho e vai se chamar uma estrela gigante vermelha. Aqui são buracos negros que se juntam, buracos negros que colidem. Esses buracos negros, essa colisão de buracos negros foi medida em 2016 e produziu as chamadas ondas de gravidade. Aqui nós temos um outro fenômeno fundamental de ser ainda não completamente compreendido, que é a explosão de raios gama em estrelas muito magnetizadas. Isso é muito pequeno. Nós temos que compreender a estrutura microscópica que está por trás desses fenômenos. Então, já estou acabando. Então, ciência, ela é busca de significado e proposta de aplicação. Então, muitas vezes, o estudante do ensino médio, eu acredito que haja muitos estudantes aqui, e o professor de física, né, nós, às vezes, padecemos um pouco nas aulas de física, porque o estudante pergunta, professor, eu estou estudando isso, mas para que isso serve? Então, o que nós temos que mudar é a pergunta. Não pergunte para que isso serve. Pode não servir para nada no início, mas vamos perguntar o que isso significa. A ciência é busca de significado, é busca de conhecimento, conhecimento é significado. A aplicação sempre vem depois. A história mostra que aquilo que não servia para nada quando foi descoberto acabou sendo fundamental para a tecnologia. As ondas eletromagnéticas, né? O celular, o GPS, os micro-ondas, todo esse progresso que nós temos, né? Com as ondas eletromagnéticas, elas surgiram dos estudos em 1865 de James Clerk Maxwell, na Escócia. Aquilo não servia para nada. Aquilo os próprios físicos diziam, eram curiosidades matemáticas, que talvez não descrevessem a realidade. 20 anos depois, aquilo é comprovado em laboratório. 20 anos depois, Guglielmo Marconi e Ferdinand Brouwer, a partir desses estudos, eles constroem o primeiro telégrafo sem fio e a transmissão via rádio. E daí, tudo foi andando cada vez mais rápido. Hoje em dia, quem é o mundo sem o domínio da onda eletromagnética, da radiação eletromagnética, das ondas eletromagnéticas? Elas, junto com a mecânica quântica, hoje respondem por cerca de 2 trilhões do PIB americano. Então, quanto custa uma teoria? Será que Dirac, Heisenberg, Schrödinger, será que essas pessoas hoje estariam ganhando trilhões de dólares porque descobriram essas teorias? Claro que não. A ciência é isso, ela faz a descoberta e joga para a humanidade. A humanidade usa... Nós não pagamos nada para usar a lei de Newton. Nós não pagamos nada para usar as leis da matemática, o teorema de Euclides. Então, isso é ciência, né? A ciência é o bem da humanidade. Tem seus aspectos também, não estou querendo dizer que a ciência são só flores, né? Quando a gente estuda a sociologia da ciência, a gente também encontra as dificuldades, as questões ligadas ao progresso também. Muitas vezes, né, a ciência pode ser usada para fins devastadores, né? Será que a gente inventou a faca, foi para matar
ou foi para poder cortar os alimentos, né? A mesma coisa. Então, às vezes, a ciência, a gente tem que saber o custo do progresso, mas o papel é esse, é fazer caminhar. Então, uma ciência básica, exploratória, pode não servir para nada hoje, mas ela pode ser a tecnologia do futuro. E nós temos que pensar, né? Aqui eu vou passar um pouquinho isso. Acho que para os nossos jovens cidadãos, eu acho que é muito importante nessa fase que vocês estão, de querer compreender a ciência, ouvir tudo que o Oswaldo falou, a Jana falou, o Francisco Topã falou, o que eu estou tentando falar, é tentar compreender o papel da ciência, não negar a ciência, compreender a importância do estudo, a busca de significado em vez de busca de imediatismo. Para que serve? Pode não servir para nada hoje. A mecânica quântica não servia para quase nada em 1925. Hoje, o que a gente faria sem a mecânica quântica? Né? Inclusive na área da saúde. Então, acho que tem livros muito interessantes que o jovem deve ler no ensino médio. Emílio, ou chamado também Da Educação, do Jean-Jacques Rousseau, é um livro muito bonito que mostra a relação do indivíduo com a sociedade, discutindo aspectos políticos e filosóficos. O Valor da Ciência, de Henri Poincaré, talvez o maior matemático que nós tivemos registro na história, matemático francês, ele escreve esse livro fantástico, qualquer estudante do ensino médio pode ler e entender. Não é um livro ensinando matemática, é um livro debatendo o papel da ciência na sociedade. A ciência como vocação, de um grande sociólogo, um dos pais da sociologia, Max Weber. Esse aqui é um livro mais difícil, As Bases Metafísicas, mas eu, por exemplo, esse livro é lindíssimo, A Formação do Espírito Científico, Contribuição a uma Psicanálise do Conhecimento, de Gaston Bachelard, um grande filósofo da ciência francês. Então, são livros que, talvez, numa aula de física, vale a pena levar para a sala de aula para debater algumas questões. A Estrutura das Revoluções Científicas, do Thomas Kuhn. Esse livro belíssimo aqui, do Penrose, O Caminho para a Realidade, e o livro de um filósofo historiador italiano, por quem eu tenho uma grande admiração, que é o Nuccio Ordine, que trabalha na Universidade da Calábria, e ele escreveu um livro fantástico, fantástico, que todo cidadão deveria ler. Vai ler e vai entender e vai mudar o pensamento sobre a ciência. É A Utilidade do Inútil. O nome está dizendo a utilidade, aquilo que serve para a nossa vida do dia a dia. E o inútil é aquilo que talvez pudesse ser inútil do ponto de vista da descoberta. Para que serve isso? Não sei. Hoje, isso é extremamente útil. Então, eu acho que o Nuccio Ordine faz um livro muito inteligente e de fácil leitura, chamado A Utilidade do Inútil. Outro livro belíssimo também, de um grande pensador italiano, físico e filósofo da ciência, Carlo Rovelli, que é A Realidade Não É o que Parece. Ele vai na onda, na vibe do Anaximandro, 600 a.C., mostrando que a realidade não é exatamente aquilo que parece. Eu vou mostrar essa frase aqui, só para finalizar, essa frase fantástica desse filósofo da ciência francês chamado Maurice Merleau-Ponty, que é: o mundo percebido não é de maneira nenhuma um dado imediato. Ou seja, aquilo que nós percebemos não é algo imediato. Existe uma complexidade muito grande por trás daquilo que nós percebemos. E, às vezes, nós nem percebemos, que é o que aqui essa frase que basicamente se deve a Anaximandro, que é: a realidade não é exatamente o que parece. Tem muito mais coisa por trás da realidade. Aqui nós temos esse site do Professor Global, que eu deixo para os estudantes. É um site de debate de ciência, de aulas para ensino médio, aulas de ensino fundamental, ensino médio, ensino universitário, ensino de pós-graduação, debate de física, debate de ciência política. Esse site a gente tenta colocar aqui justamente essa discussão com a sociedade. Ciência é o site, vamos dizer assim, que combate ativamente o negacionismo científico. Então, eu deixaria aqui o contato, né? Meu contato no CBPF, esse é meu e-mail institucional, e depois o e-mail pessoal, né? Aqui o nosso site no Professor Global, e no CBPF nós temos o nosso pré-universitário, Ciência e Cidadania, onde nós tentamos trazer meninos das classes populares, meninos de famílias carentes, que não têm como ter acesso a um curso pré-vestibular, um curso pré-ENEM. Nós fazemos esse curso gratuito, tentando trazer esse menino para o mundo do pensamento. Ele não é um mundo da ciência. Não é apesar de funcionar no CBPF, não é um curso preparando para física, é um curso preparando para qualquer coisa que se queira estudar.
sociologia, antropologia, letras, literatura, física, química, matemática, biologia, medicina, direito, ajudar o menino a fazer a transição para a universidade. Então, eu termino por aqui. Queria agradecer aos colegas da UF, a Karen, aos colegas de Lavras, pela oportunidade que deram a todos nós, né, todos nós aqui presentes, né, de poder debater com vocês esse pensamento nesse momento tão importante em que a ciência vem sendo duramente atacada, a educação duramente atacada, a pesquisa duramente atacada, não só por quem governa, mas também por parte da sociedade. Talvez muitos de nós tenhamos nas famílias nossas negacionistas da ciência. Negacionistas, sim, que usam o GPS para se orientar, que usam celulares das gerações, melhor, tablets, computadores, laptop, tudo isso construído por pessoas que sabiam que a Terra não é plana e que construíram essa ciência porque justamente não acreditavam que a Terra fosse plana. E, no entanto, se apoderam dessas grandes descobertas para tentar mostrar que a Terra é plana. Então, nós temos que combater a ciência. E combater a ciência não é fazendo briga na internet, é lendo bons livros e debatendo ciência de uma forma sólida, usando bons autores, compreendendo o que é realmente a ciência, que é, eu tenho certeza, o grande objetivo desse encontro e desse projeto chamado A Magia da Ciência, que tem no Departamento de Física da Universidade Federal de Lavras. Muito obrigado a todos. Retorno a palavra a Karen, que é a nossa chairwoman, que é a nossa coordenadora de debate. Obrigado a vocês. O Rodrigo. Rodrigo é o nosso chair. A Karen também, né? Também, né? Então tá. Professor Lael, muito obrigado. Vou colocar aqui o professor Topan também, né? Porque agora é o momento de vocês dois, né? Primeiramente, né, mais uma vez agradecendo aí, principalmente nessa parte final também, que você deu essa empolgação aos alunos, né, de buscarem compreender cada vez mais a natureza, o universo, né, e a criticarem, a quebrarem essa crescente ascensão que estava tendo aí do negacionismo, principalmente aqui no Brasil, nos últimos tempos, e toda essa curiosidade que trouxe à tona, né, junto com o professor Topan também, que trouxe essa discussão, né, dos dados, como ligado aí à mecânica quântica, né, como que relaciona essa questão da probabilidade da forma mais simples até aplicar em contextos maiores. Aí, eu vou passar, se a professora Karen quiser fazer alguma observação antes de eu começar a trazer as perguntas. Boa noite, né? Então, nós, né, começamos aí o curso, né, com o pensamento de a física quântica na escola, né? E quando a gente pensa na escola, assim também como na universidade, né, nós desenvolvemos e entendemos conhecimento através de processos, né? Nós entramos dentro de uma sala de aula, fazemos exposições lógico-matemáticas, argumentativas, baseadas em livros. Além disso, nós vamos para o laboratório para entender, né, esse processo experimental, que às vezes esse processo experimental fica muito rápido, então a gente repete, para a gente poder, né, nos aprofundar perante com que estamos lidando quando a gente tenta entender, né, a física ou né, o aspecto que a gente estiver estudando aí, algum fenômeno físico, né? E eu fiquei reflexiva, né, como né, pode ter, né, além de um objetivo, né, simplesmente de entender, né, claro que há esse objetivo de entender a natureza, entender eu com a relação com a natureza, chega muito ruído, dizendo que eu tenho que entender isso, mas também ganhar dinheiro. Ou eu tenho que entender isso para o bem-estar, né, de alguma coisa, né? Então, tudo isso acaba, né,
trazendo um conflito aí para o ser humano, né, que está imerso na sociedade. Quando a gente pensa na física quântica na escola, né, e vocês trouxeram aí, né, dois aspectos que eu achei muito interessantes. Um aspecto, né, que eu vi aí nas perguntas, né, uma professora, acho, ela falando que muitas dessas partículas não era conhecida por ela, né? Então, essas elas pertencem a toda a unidade, né? E esse bem, né, que nós construímos de maneira conjunta, né, não somente nessa época, mas construção de épocas passadas, e como os nossos antepassados, né, nós trazemos também como eles, né, construíram esse conhecimento. Então, é um bem que a cada dia que a gente avança, né, a gente ganha mais, né, e ele tem que estar ao alcance de todos e todas, né? E realmente, né, como foi colocado aqui, existe um movimento para que isso não aconteça, né? Então, nós, como cientistas, nos levantamos para fazer um movimento indicando que sim, né, isso, né, é um bem da humanidade e é possível de ser, né, trabalhado e analisado na escola, né? Por exemplo, a partir de partículas mais básicas do mundo atual, né, do entendimento de fenômenos astronômicos a partir de uma perspectiva, né, bem em escala muito pequena, né, como o pequeno se comportando pode gerar esse tipo de fenômenos. Por outro lado, o professor Francesco, ele traz, né, um esquema muito simples, onde a gente tem uma construção, né, de que, porque realmente, ou seja, se a gente vê a realidade, tudo é feito, né, à base de átomos. Então, por que teria que ter uma interpretação clássica de tudo isso, né? Mas aí ele mostra, né, nessa construção que ele vai fazer a partir de um sistema muito simples, no qual ele vai agregar um elemento muito importante, que é a probabilidade, né? Com isso, somente com essa, né? Aí o Francesco, né? Ele mostrou somente com esse a mais, né? Nós conseguimos, né, avançar, né, em fazer mais experimentos, né, seja nele de maneira... Karen, desculpa, sobre esse ponto, lembra que tinha até um bônus, não? Eu queria te fazer uma proposta. Era a seguinte, justamente porque eu pensei de fazer essa palestra com coisa muito simples. Será que posso compartilhar a tela? Claro. Porque é uma proposta justamente para as pessoas... share? Dá para compartilhar, não? Sim, já vai. Agora sim. Tá. Porque essa justamente é a proposta que eu acho que pode ser feita para os estudantes, porque, bom, eu tenho esse meu Journal Club Algebra e Physics, que em português a gente se encontra com regularidade, focalizado para pessoas... A maioria são pessoas de graduação ou estudante universitário, mas o ponto é que existe algum sistema que pode ser até construído pelos próprios estudantes. Eu vou dar um exemplo. A questão é a seguinte: se você entra em muitos sítios do internet, você vai ver que existe vários jeitos de construir computadores, exemplificar qual é a lógica booleana. Esse é até brinquedo que são vendidos,
Mas além dos brinquedos que são vendidos, você pode fazer isso com um pedaço de domino. Posso dar várias informações. Esses são chamados computadores Marble em inglês, feito com bolha. Com esse, está vendo? Esses sistemas mecânicos vários que podem codificar a lógica booleana. E esses são, do ponto de vista computacional, são máquinas de Turing, que têm a mesma complexidade de uma máquina de Turing, de um computador normal. Agora, todos esses sistemas tem até vários como juntar eles para construir alguns esquemas lógicos para produzir alguma coisa. Mas todos esses computadores que você encontra pela internet, feitos desse jeito, são computadores clássicos. Tá? Agora, a questão é a seguinte. Dá para fazer o mesmo esquema usando as regrinhas, o blueprint que mostrei, para fazer também, com a mesma estrutura, computadores quânticos, que não são muito poderosos, evidentemente, mas que ilustram as regras básicas da computação quântica. O que precisa acrescentar nesses ingredientes? Precisa acrescentar alguns dispositivos probabilísticos nesses computadores. E quais são os dispositivos probabilísticos? São os dados e as moedas. Agora, essa é uma minha proposta que poderia ser adaptada para estudantes de ensino médio, tentar de aprender esse tipo de coisa e tentar de não somente utilizar os computadores quânticos, mas também de ligar os computadores quânticos com esses brinquedos acima, com vários outros dispositivos que utilizam ou dados ou moedas para jogar cara a coroa. E fazendo isso, você consegue realizar uma computação quântica, que não é a mesma que faz a Google, evidentemente, mas os princípios básicos podem ser ilustrados e entendidos e esclarecidos, mesmo para as pesquisas na área. E isso é somente o que queria comentar a respeito. Tá? Eu acho que posso parar de compartilhar a tela. Depois, né, a gente vai pegar todo esse material, professor Topã, professor Lael também, né, e vamos disponibilizar lá no site, né, do próprio evento, para que os alunos tenham acesso, aí acabem tomando parte desse material para poder lerem melhor, para poderem ir atrás ainda mais, né, sobre esses assuntos aqui tratados. Eu não preciso ficar preocupado que a gente vai disponibilizar isso para eles, né, com a autorização de vocês, claro. Se vocês não se importarem, não sei, vocês gostariam de acrescentar mais alguma coisa ou posso passar para a parte das perguntas? Pode? Tá bem. Então, vou fazer uma intercalação, né? Então, ora o professor Topã, ora o Elael, então está selecionado aqui, né? Então, primeiramente, o professor Topã, a Laísa, ela está fazendo a pergunta em nome dos alunos da EPICAR, que acompanharam em conjunto, né, assistindo aí a apresentação. O que significa projeção no exemplo dos relógios? Por que a probabilidade não pode ser diretamente norte ou sul? Tá. Não, essa é uma ótima pergunta. Agora, projeção, na realidade, é uma palavra técnica. Você pode até esquecer a palavra técnica. A coisa importante é que você faz uma medida. O jeito mais simples de fazer a medida é preparar o sistema do jeito que tenha uma resposta simples, em dois estados. Por exemplo, sim ou não, ou você pode pensar que você tem uma caixa preta, tem uma luzinha, a luzinha pode ser vermelha ou azul, alguma coisa desse tipo, nesse sentido. Esses são os exemplos mais simples de medida que você pode fazer. Por que projeção? Porque, evidentemente, o sistema cai ou num lado ou no outro. E mesmo se, como no exemplo probabilístico que mostrei, mesmo que não estava nesse estado norte-sul, ele tem que dar uma resposta sim ou não, e tem que entrar de um lado. Pode ser sim ou não, pode ser preto-branco, pode ser luzinha vermelha, luzinha azul. Você pode até ter não somente dois estados, mas a gente faz as coisas mais simples. Quando na computação em geral, porque a gente fala de bit, pode fazer também trit, que são um estado de 3 elementos, não de 2, mas 2 são mais simples de analisar. Tá? Não sei se respondi a sua pergunta, Laísa. Perfeito, perfeito.
Agora, o professor Elael, a Laísa também, né? Claro, vai ter várias Laísa aqui, porque a Laísa está intermediando os alunos, né? Lá da Tá certo. Epicar. Então, na verdade, são outros alunos perguntando via ela, né? Tá Então, a certo. Laísa, né, em nome dos alunos da Epicar, também pergunta, agora ao professor Elael, como se descobriu a quantidade de matéria que há no universo? Tá. Bom, então nós sabemos que a matéria, né, pelos nossos estudos da interação gravitacional, nós sabemos que a matéria atrai matéria. Então nós temos uma visão, né, de que as galáxias, nós temos uma medida das galáxias, dos aglomerados galácticos, então a gente tem uma medida dessa matéria do universo. Por outro lado, né, à medida que a cosmologia vai avançando, a astrofísica foi avançando, nós começamos a perceber, através de medidas, né, cosmológicas, que esse universo está em expansão. Então, e nós temos aí, claro, nós temos um outro modelo padrão na física, que não é o modelo padrão do qual eu falei hoje. Eu falei hoje do modelo padrão da física de partículas ou da física de interações fundamentais. Mas nós temos o chamado modelo padrão Lambda-CDM, que é o chamado modelo padrão da cosmologia. E o modelo padrão da cosmologia, né, usando, claro, fortemente teoria da relatividade geral, né, e algumas hipóteses muito importantes, né, sobre que se faz ao se construir um modelo cosmológico, se chega a uma medida de como o universo está evoluindo e de qual é a distribuição total do universo entre massa, matéria, digamos, universo visível, universo de matéria escura e a componente de energia escura. A matéria escura e a energia escura, elas diferem no sentido de que a matéria atrai a matéria. Então, se o universo fosse completamente, se no lugar da energia escura só houvesse matéria escura, o universo não estaria se expandindo, ele estaria justamente colapsando por causa da atração gravitacional. Então, a gente consegue distinguir o que é matéria escura do que é energia escura, justamente pela expansão acelerada do universo. E a massa do universo, quer dizer, e também, claro, medida da matéria escura. Como é que a gente sabe que tem matéria escura? Isso tem um dado observacional muito importante, que é a chamada curva de rotação das galáxias. Então, por todas essas medidas astrofísicas, né, que hoje são muito mais precisas com esses grandes telescópios, né, e com as plataformas de observação, como foi o caso da Planck, por exemplo, do Hubble, a gente já consegue ter uma medida muito clara de como as galáxias se aglomeram e como as galáxias periféricas dos aglomerados elas estão rodando. E pela velocidade, pela distribuição de velocidades das galáxias que estão na periferia dos aglomerados, como elas estão rodando, como elas estão girando, se chega à conclusão que isso só é possível se houver uma quantidade de matéria que não é visível, mas que está perturbando leis, como uma chamada lei de Kepler, que diria que as galáxias das periferias elas deviam ter velocidades cada vez menores, e, no entanto, se encontra que elas têm velocidades muito maiores do que deveria. Então, por desvios de leis físicas muito clássicas, né, se chegou à conclusão da matéria escura pela expansão do universo da energia escura e a massa do universo, então, ela vai ser a contabilidade da energia com a matéria escura. Então, nós temos estimativas para tudo isso. Então, tudo isso é calculado dentro de um modelo físico chamado modelo padrão da cosmologia. Tá? Espero retorno a palavra aí ao nosso coordenador da mesa. Eu acredito que foi bem esclarecedora aí a resposta. Bom, aí agora o professor Tupã, da Laísa, novamente, em nome dos alunos da Epicar. Esse comportamento do relógio, estado norte ou estado sul, funciona para outros casos, outros exemplos? Sim, claro. A questão é, eu queria fazer um exemplo mais simples possível. Você pode claramente utilizar qualquer outro exemplo que seja equivalente a isso, que tem dois estados. Norte-sul tem dois estados, o caso mais simples é um bit de informação, tá? Praticamente, e nesse caso, como nós vimos, você não pode ter uma interpretação quantística, ou seja, a interpretação quantística é a mesma que a interpretação clássica, porque não tem escolha de como fazer a projeção que falamos antes, não? A medida. Mas quando você aumenta o sistema já em lugar de 2 estados, mas para 4 estados, não precisa que seja norte, sul, leste, oeste, você pode fazer qualquer outro, escolher qualquer outras palavras, não precisa que seja relógio, mas tem que ser um sistema equivalente. Esse é o exemplo mais simples possível.
Eu falei isso, mas na realidade, esses são um exemplo de qubit. A gente faz na mecânica quântica, mas o qubit são algo de muito complicado. Se você analisa o que é um qubit, quais são os estados físicos diferentes, é um conjunto contínuo, é uma esfera, 2 dimensões que se chama tecnicamente a esfera de Bloch. Mas para fazer mecânica quântica, entender os princípios, não precisa a esfera de Bloch, precisa somente pegar alguns dos estados na esfera de Bloch, e por isso você pode fazer com esses exemplos tão simples assim. E tem também algumas mais sofisticadas interpretações que falam que você não pode medir estado, qualquer medida que nós fazemos é uma medida discreta, não é contínua. Se você pega 1 metro, você não pode ter um número real, você tem que chegar até um ponto. Ou seja, mesmo os qubit, que os estados físicos são dados de uma esfera bidimensional, que é algo de contínuo, tem que ser, evidentemente, discretizado. O exemplo mais simples dessa discretização são o que chamam os relógios com ponteiros que eu mostrei. Tá? Nesse sentido. Mas você pode fazer qualquer outro sistema que é equivalente como descrição nisso. Mas eu estava buscando o sistema mais simples possível, que não é um qubit, mas é esse aqui. Ótimo, perfeito, bem esclarecedor novamente. Eu acredito que deva ter sanado aí a pergunta. Agora, o professor Elael, essa pergunta, na verdade, da Suelen Rocha, é meio que complementar à resposta que você deu antes, Elael. Se você quiser falar um pouco mais de novo, né? Como se conseguiu distinguir a diferença da matéria escura para a energia escura, já que nenhuma das duas pode ser explorada. Tá certo. Então, colocar para a colega aí, eu já falei, mas deixa eu ser um pouquinho mais claro, rápido e claro, né? Nenhuma das duas pode ser explorada. Pode. A exploração, né, como a gente falou, a palestra do Topã, a palestra da Jana de ontem, essa aqui, a exploração não é necessariamente a observação direta, né, a observação indireta. Então, ela pode ser explorada indiretamente através da curva de rotação de galáxias, que é o que se detecta a matéria escura, e pela expansão acelerada do universo, utilizando física, ou seja, observações de luzes, de supernovas. Isso mostra a expansão acelerada do universo. Então, é importante a pergunta da Sueli, porque o que significa explorar? Significa explorar um objeto em física, não significa que eu tenha a capacidade ou que eu precise interagir diretamente com esse objeto. Eu posso fazer observações indiretas. Através de algum elemento, eu consigo inferir sobre a existência de um segundo elemento mais escondido. É o caso dos quarks, por exemplo. Os quarks são confinados. Nenhum de nós, até hoje, nenhum físico, nenhum experimento conseguiu parar um quark e segurar. Eu tenho um quark. Eu tenho um elétron? Tenho. Tenho um próton? Tenho, mas um quark não. O quark fica confinado. O tempo de vida livre de um quark é de 1/100º, de milésimo, de milionésimo, de trilionésimo do segundo. Para os estudantes que conhecem notação científica, é 10 à potência menos 23 segundos, ou seja, 1/100º, de milésimo, de milionésimo, de trilionésimo de segundo é o tempo que um quark fica livre. Ninguém consegue detectar o quark nessa janela de tempo, mas nós sabemos muito sobre eles. Então, mesmo que nós não os exploremos diretamente, por nossas medidas indiretas, nós sabemos quem são os quarks, quem é a matéria escura e quem é a energia escura. É o tipo de, vamos dizer assim, de algo que você sabe que existe, mas que você ainda não teve a capacidade de detectar. Essa é a grandeza da ciência. Você está trabalhando com entidades que, mesmo que você não as tenha nas suas mãos, você sabe que ela existe e você sabe como ela é. Isso é o papel da abstração, né, na ciência. Então, é nesse sentido que eu estou respondendo a Sueli e retorno a palavra a você. Perfeito. Aí, ao professor Topã, no caso, essa pergunta aqui foi feita por mim mesmo, num certo momento, né? Se hoje em dia existem, os físicos sabem, né, dizer algum limite em escala em que as interpretações determinísticas do macro transitam diretamente para as interpretações indeterminísticas do micro, ou seja, até onde a gente consegue ir para dizer, olha, até aqui estamos tendo interpretações determinísticas, a partir daqui para lá, puramente quântica, né? A gente tem essa medida hoje em dia? Tá. Eu entendo perfeitamente a pergunta,
mas eu acho que a resposta tem que ser um pouco diferente, um pouco contornada. Porque no começo da mecânica quântica era bem claro que as previsões indeterminadas eram para objetos pequenos. E o nosso mundo trata com objetos macroscópicos que são deterministas. Mas já hoje em dia as coisas já estão cada vez mais complicadas, porque existem materiais coerentes que são organizados, que têm propriedade quântica cada vez mais macroscópica. Agora fica mais difícil botar essa coisa. Mas tem um outro aspecto que eu queria também enfatizar. Você já ouviu falar do efeito borboleta? Sim, na teoria do caos. Sì, esattamente, na teoria del caos. Uma borboleta tem asas, bate asas na China e causa um estrago no Chile, alguma coisa desse tipo. Isso é um efeito do caos, e o caos é uma teoria puramente determinística, mas que é baseada sobre os efeitos de condições de contorno, que pode ser completamente diferente. Mas vamos fazer um outro exemplo de efeito borboleta, mas dessa vez não determinístico, mas quantístico. Pega um átomo radioativo que decai, bota ele num contador Geiser, pede ele para fazer 50% de decaimento da meia-vida e mede se ele faz decaimento sim ou não nesse 50%, jogando a moeda desta forma. E depois decide, se ele joga a moeda, você lança um foguete para a Lua. Se ele não faz isso, lança o mesmo foguete, um outro foguete, não para a Lua, mas para Marte. Esses são efeitos que são macroscópicos, completamente grandes, baseados sobre o decaimento de uma pequeniníssima partícula quântica. Esse é um efeito borboleta da indeterminação quântica, que não é do caos determinístico. Tá? Agora, para mim, eu entendo a pergunta, mas para mim fica difícil botar o limite, porque acho tem vários aspectos a considerar. Não sei se faz muito sentido tentar de botar esse limite. Mas essa é a minha interpretação. Beleza, ficou esclarecedor agora. Perfeito. Agora aqui, a pergunta do professor Elael, da Rita Barbosa. Como se faz essa previsão de que o Sol irá morrer? É o seguinte, perfeita, a pergunta é mais do que natural e pergunta bem científica da Rita, né? A questão é que na física, quer dizer, na cosmologia, sobretudo na astrofísica, digamos assim, na astrofísica, existe um campo chamado teoria da evolução estelar. Ou seja, nós tentamos compreender como as estrelas se formam, como elas evoluem e como elas morrem. Então, a teoria da evolução estelar está baseada, claro, em teoria da relatividade, em teoria da gravitação, teoria da relatividade geral, em física assegurada. Não é uma teoria especulativa, é uma teoria baseada em boa física, em boa matemática. Com isso, você tem ideia de como uma estrela, a partir daquilo que ela se mostra para você, da luz que ela está emitindo, as medidas de luz que nós fazemos, né, a espectroscopia, a medida da luz daquela estrela que chega na Terra, nós sabemos em que fase de elementos ela está. Porque os elementos, a mecânica quântica nos ensina que os elementos, né, emitem luz própria. A carteira de identidade, o CPF, né, ou o código de barras de um elemento é a luz que ele emite. Muito bem. Então, pela teoria da evolução estelar, pela massa da partícula, da estrela, perdão, pela luz que ela está emitindo, você pode saber de que categoria é essa estrela. Se essa estrela vai ser uma anã branca, se ela vai ser uma gigante vermelha, se ela vai ser uma supernova, se ela vai ser uma magnetar, se ela vai ser um buraco negro. Então, o Sol, por tudo aquilo que nós conhecemos de emissão de neutrino do Sol, emissão de radiação do Sol, nós sabemos que o Sol, e pela massa do Sol, um físico indiano que ganhou o prêmio Nobel de 1980, não,
84, 83, foi o Chandrasekhar, não foi? Acho que foi 83. O Chandrasekhar ele fez a teoria da evolução, ele fez a teoria de que, uma das teorias dele, era qual era a relação entre a massa do Sol e a massa de uma estrela para que ela viesse a se tornar um buraco negro ou não. Então, ele obtém esse limite, né, através de uma teoria da evolução estelar, e aí hoje a gente sabe que o Sol ele vai morrer como uma gigante vermelha, e pelo tempo de vida do Sistema Solar, que é cerca de 10 bilhões de anos, nós sabemos que o Sol tem 5 bilhões de anos pela frente ainda. Mais ou menos a expectativa aí para a Ritinha é que ela fique tranquila que ainda tem 5 bilhões de sóis para ir à praia, para se queimar um pouquinho. Só que depois ele vai virar um gigante vermelha e aí ele vai queimar a Terra. Ele vai chegar até a órbita, ele vai se expandir ao se agigantar e vai devorar Mercúrio, Vênus e Terra. Então, mas é isso, é pelo estudo da teoria da evolução estelar que se chega às previsões de vida e morte de uma estrela. Retorno a palavra a você, Rodrigo. Excelente. Bom, aí, agora, por fim, né, a última pergunta para o Topan, né, ainda tem mais para o Israel depois. Para o Topan, a última, da Laísa, da Epicar, né? O que significa a figura do slide final da apresentação do professor Topan aí? Obrigado, porque eu sempre boto essas figuras e ninguém pergunta. Eu fico até, por que a gente não pergunta? Obrigado que você pergunta esta coisa. Posso fazer o share screen, tá? Para mostrar a figura. A figura é linda, linda, linda. Veja a figura. Tá. Agora, bom, eu vou dizer o que aconteceu, tá? Agora, tanto eu quanto ela e eu, nas décadas de 80, estávamos em Trieste aprendendo a supersimetria. Depois ela e eu trabalhou na supersimetria nos aspectos mais fenomenológicos e eu nos aspectos mais matemáticos e formais. Agora, isso é o logo do... Opa, desapareceu? Chegou. Chegou. Isso é o logo do meu grupo, do CNPq, Estruturas Algébricas e Teoria de Campos. Nós organizamos o jornal Kleber Álgebra e Física, tá? Mas essa figura específica foi produzida em 2006. E, estudando as representações da supersimetria n igual a 2, tem caso que tem 4 representações que são ligadas com esses pontinhos pretos que você está vendo aqui, 4 pontos, tá? E como você faz tecnicamente o produto tensor, você encontra o que os matemáticos chamam uma álgebra de fusão, que fala como você decompôs as representações. E isso pode ser representado em grafo. Essas representações com essa se juntam dessa forma, e você está vendo que em alguns casos tem flechas, em alguns casos não tem flechas, porque vai tanto de um sentido quanto do outro. E se você junta esse grafo matemático, que a gente não tenho condição de explicar, você tem uma figura. E achei engraçado que essa figura pode ser representada desta forma. E, desde então, isso é o logo do grupo de estruturas algébricas. Tá? Essa é a coisa. Fica num trabalho em 2006, está na rede, está para pegar. Tá? Obrigado, Laísa, para... Certinho. Esclarecido agora. Aí... Agora temos as 2 últimas perguntas aqui, né, colocadas, são diretamente aí ao professor Elael, tá? Tá certo. Então, a pergunta próxima aqui, né, do Yuri Martins. Por que o mecanismo do modelo padrão não consegue explicar a geração de massa dos neutrinos? É uma pergunta boa também, interessante. Uma pergunta excelente e que mostra justamente o que está na base de construção de uma teoria. Por que não se... Quando foi construído o modelo padrão? O desenvolvimento do modelo padrão se dá a partir da década de 20, mais ou menos 1928, com a equação de Dirac, e vai evoluindo, né, à medida que foi se compreendendo a física de interações fortes, física de interações fracas, e até 1997 não se tinha ideia que o neutrino tivesse massa. O modelo padrão ele fica mais ou menos construído no início da década de 70. Em 1974, nós já temos o que se chama modelo padrão. E naquele período ali, tudo se passava como se o neutrino tivesse massa nula.
Então, o modelo padrão ele nem se preocupa em explicar, em gerar massa para o neutrino, porque ele adota o neutrino de massa nula. Então, dentro do modelo padrão, quem tem massa nula é o fóton, né, que é a partícula de portadora da interação eletromagnética, e os neutrinos. Porém, os neutrinos, hoje, nós sabemos que eles oscilam e têm massa. Isso ficou claro a partir de 1998. E, então, com isso, para se compreender a massa do neutrino, tem-se uma nova física, que nós chamamos de física além do modelo padrão. É a física de neutrinos massivos. Então, só para finalizar, respondeu o Yuri, que vamos dizer assim, é por uma hipótese de partida do modelo. O modelo é construído sem que os neutrinos tenham massa. Então, na época em que o modelo se fechou, não havia a indicação de que... Havia, sim, uma suposição de que o neutrino fosse muito pouco massivo, mas, assim, não havia nenhum experimento que desse um limite superior para a massa. Em 98, fica claro que o neutrino tem massa, com os experimentos do Super Kamiokande do Japão. E aí, sim, temos que entender a massa do neutrino e temos que buscar uma física além do modelo padrão. Excelente. E a última pergunta, professor Lael, Tá, aquilo que você estava almejando, imagino eu, ao longo da sua apresentação, né, motivar os alunos a irem além, né, nessas questões sociais, físicas e tudo. O Tiago Henrique pergunta, né, professor, como devemos construir uma formação escolar e universitária que agregue uma visão filosófica, matemática e aplicada, gerando futuros pesquisadores do cosmos? Tá certo. A pergunta é ótima. Então, quer dizer, isso é a reforma que a gente quer para o ensino. O que a gente está vendo no Brasil, praticamente se tirou do ensino fundamental e médio a filosofia. Então, o que desgasta completamente a formação. Se o Brasil quer formar pesquisadores de ponta no futuro, ele não vai fazer isso sem que as pessoas estudem filosofia. Então, o Topã e eu tivemos, em nossos anos em Trieste, contato com grandes físicos, construtores de teorias. Não foram meros utilitaristas de teoria, usuários de teoria, construtores, e todos eles, o que eles sabem é muita filosofia. Heisenberg, Bohr, Schrödinger, Pauli, Dirac, Salam, todas essas pessoas são profundos conhecedores de filosofia. Então, sem filosofia, não se forma a base para uma grande escola científica. Não adianta ensinar fórmula. Não é com fórmula que se faz ciência, é com pensamento. Então, se nós queremos ter uma formação escolar e universitária que vise a formar pesquisadores de ponta no futuro, nós temos pesquisadores de ponta, mas eu estou falando de construção de teoria, né? Então, é importante na formação do cientista o conhecimento de filosofia, o conhecimento de humanidades. A física tem uma grande relação com as artes. Né? Se não fossem os artistas renascentistas, os italianos do século XVI, se não fosse Brunelleschi, se não fosse Piero della Francesca, se não fosse Leonardo da Vinci, não haveria estudo de ótica. A ótica foi muito resgatada pelos pintores e pelos escultores, pelos artistas da Renascença italiana. Então, há uma relação grande de física com várias áreas do conhecimento mais humanísticas, sociais. Então, filosofia é fundamental. Matemática também é fundamental. A filosofia e a matemática nos dão a capacidade de grandes viagens intelectuais. E a física só se beneficia disso, né? Então, eu acho que, respondendo finalmente ao Tiago, é que o que nós devemos buscar na nossa reforma universitária é reinserir e acentuar o estudo da filosofia e matemática, claro, física, né? Mas, assim, sem filosofia nós não vamos chegar a lugar nenhum. Inclusive, nós vamos nos tornar pessoas piores. A filosofia ajuda muito a nos tornar pessoas melhores e mais éticas. Então, eu termino dessa forma, agradecendo as perguntas que foram feitas aos organizadores e a grande possibilidade de fazer essa espécie de mesa com o Topã, né, em que ele falou uma parte, eu falei outra, nós nos complementamos, né, e, digamos, é uma relação que vem desde 1985. São 37 anos de grande conhecimento. Tá certo? Um abraço a todos e obrigado pelo evento. Excelente. Eu queria fazer um comentário sobre o que falou Elaiel, por exemplo. Tem um grande histórico da arte, o Gombrich, um livro, eu acho, mais conhecido dele, e até mostra diferentes tradições da pintura da Renascença italiana, baseada sobre o
concetto da geometria, inventaram a prospettiva, Piero della Francesca e outros. Exato, perspectiva. Diferente da pintura dos flamingos, que eles buscavam mais o diferente tipo de refração da luz nas várias superfícies opacas, superfícies coisas. E se você olha isso, tem, de um lado tem toda a tradição geométrica do Renascimento italiano, e do outro lado tem o Huygens, que investiga exatamente a luz natureza da luz e do fenômeno ondulatório. Eu acho isso extremamente interessante. Exatamente. Isso é muito importante trazer para o estudante. Não é claro para o estudante do ensino médio. Ele estuda ótica sem absolutamente perceber esse fato da história, né, do século XVI e XVII. Né? Então tá. Muito obrigado, Rodrigo. Obrigado ao Topã. Obrigado a Karen. Eu agradeço a apresentação, as aulas, né, que vocês deram hoje, ao professor Topã, ao professor Elael, essa complementariedade que vocês fizeram um ao outro aí, né? Eu tenho certeza. Complementariedade quântica. Que é partícula. Eu tenho certeza que os alunos absorveram muita coisa, né? Aprenderam muito, né? Com certeza vão sair muito mais instigados aqui depois dessa apresentação de hoje, e aí ainda ao longo da semana dos próximos que virão. Eu só queria comunicar, né, que a professora Karen, né, ela estaria aqui finalizando também a apresentação com a gente, mas acabou que a gente teve um pequeno problema de transmissão lá onde ela está. E então, em nome da professora Karen, em nome de todos os outros aqui membros do comitê, né, de organização, nós agradecemos aí ao professor Elael, ao professor Topã por esse dia de hoje, né, por essa apresentação. E nós estamos finalizando aqui o segundo dia, então, do minicurso de Mecânica Quântica para o ensino médio. Pessoal, uma boa noite. Obrigado. Agradeço a todo mundo. Até breve. Karen, Elael, Rodrigo, todos lá. Tchau. Obrigado. Tchau. Tchau.